Chegamos ao final de Eclesiastes, Manhã de Esperança em Eclesiastes. Sei que você vai continuar comigo, nós vamos dar continuidade aos próximos episódios com outro tema. A escolha foi as bem-aventuranças. Mas hoje eu quero entregar a você a conclusão do livro de Eclesiastes, um livro que tem muitas pérolas preciosas para a nossa vida diária, e eu quero já agradecer você por ter ficado conosco durante esses dias, Manhã de Esperança, e pedir a você que não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, e fique comigo até o final, você não vai se arrepender, tenho certeza. O episódio de hoje é a conclusão, e nessa conclusão eu quero te dar o seguinte tema: como desfrutar da vida? Esse é o tema que eu quero abordar hoje. A conclusão de Eclesiastes começa aqui no capítulo 11, versículo 9 e 10. O versículo 9 diz: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. E eu quero falar nesse começo sobre prestação de contas. Desfrutar da juventude é um privilégio que você tem. Deus criou você com propósito de vida e eu quero que você aprenda isso. Viva a vida debaixo do propósito de Deus. Todos nós nascemos com um propósito. Você precisa identificar com clareza, o mais cedo possível, qual o propósito de Deus em criar você. Não deixe que a velhice chegue sem que você tenha esse propósito de vida claro, identificado, porque isso é que vai te dar o norte, o leme para a vida. A direção correta é entender qual o propósito de Deus para você. Se você não conseguir entender o propósito de vida que Deus, para o qual Deus criou você, você vai viver como Salomão está toda hora comentando no seu livro Eclesiastes. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Vaidade ali é em vão, é fútil, é vazio. Se você não descobre a vida para qual propósito Deus criou você, você vai viver rodando em círculo e você não vai conseguir ser plenamente realizado. Esse é o grande propósito desse livro. E para ser realizado, nós precisamos aprender o propósito de vida que Deus tem para nós. E aqui eu quero mostrar para você algo muito interessante no versículo 9. Alegre-se com o que é certo. Salomão não está dizendo para mim, para você, ou nos dando uma carta branca, faz aquilo que dá na tua cabeça e não tem problema, não. A ênfase de Salomão é alegre-se com o que é certo, mas ele também vai usar uma outra palavra que eu julgo muito importante. Afaste-se daquilo que é errado. Olha o que diz o versículo 10. Versículo 9, alegra-te. Versículo 10, afasta-te. Então, eu devo me alegrar na minha juventude com aquilo que é certo, aquilo que é agradável a Deus. E eu devo evitar afastar-me daquilo que é desgosto, daquilo que Deus reprova, daquilo que vai manchar o meu caráter, a minha reputação. Você entendeu a clareza de Salomão ao identificar isso para mim, para você? E aqui eu faço uma pausa para você refletir sobre isso. Salomão está falando aqui sobre prestação de contas. O final do versículo 9 diz: Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Salomão está falando de prestação de contas. E prestação de contas é algo que está na Bíblia inteira. Salomão recomenda ter prazer com inteligência, gozar da vida com alegria, mas lembrar-se que Deus tem suas exigências e ele proíbe aquilo que é excesso, aquilo que é abuso, aquilo que é de má fama, aquilo que não produzirá resultado positivo. Isso é imperioso em todo o livro de Eclesiastes.
e nessa conclusão não será diferente. Salomão vai preparar a nave para um pouso. É isso que nós estamos percebendo quando lemos capítulo 11 no finalzinho e o capítulo 12. Tem uma alegoria de um avião reduzindo e preparando-se para o pouso. Eu quero te levar nessa viagem, nesse pouso seguro que Salomão quer nos levar. A prestação de contas começa em Gênesis, e aí capítulo 3, 9 e 10 de Gênesis mostra exatamente essa realidade. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Todas as vezes que pecamos, a nossa tendência, quando erramos, é fugirmos, é escondermos, é buscar um local onde nós possamos nos abrigar de tudo e de todos. Essa não é a melhor atitude, mas é uma tendência, e por causa do pecado, até hoje, o diabo leva a gente para a tentação, seduz, e depois que ele consegue vitória, ele nos abandona e levanta um muro bem alto para que evite que a gente retorne e peça perdão a Deus, restaure o relacionamento, a comunhão e prossiga. Cuidado com as ciladas do diabo, elas são sempre muito perigosas. Além desse detalhe, eu quero lembrar a você que a prestação de contas, ela não está apenas no âmbito pessoal. Eu devo estar preocupado com a questão da família. E quando eu penso em prestação de contas, eu gosto desse quadro aqui, porque a prestação de contas mostra uma responsabilidade que nós temos diante da nossa sociedade. Quando eu olho para esse quadrinho, eu percebo que aqui há uma prestação de contas. O marido é o cabeça, ele presta contas a Deus. A esposa presta conta ao marido, os filhos prestam conta à esposa e ao marido, porque são os pais. Aqui há uma ordem bíblica para a família. É saudável, é salutar viver debaixo dessas prioridades. Se você ainda não ouviu nada sobre prioridades, eu tenho uma mensagem lá no YouTube, no canal Vanderlei Andrade, Palavra de Esperança, onde eu falo sobre as 5 prioridades de Efésios, a conduta cristã na família. Você pode assistir esse vídeo e ter lá os detalhes. Está tudo explicadinho nesse vídeo que você pode assistir. Quando a gente pensa nesse detalhe da prestação de contas, eu também observo esse detalhe. Eu devo me alegrar com o que é correto e eu devo me afastar daquilo que é imoral, aquilo que é incorreto. Está claro isso? Versículo 9, versículo 10 de Eclesiastes, a introdução dos versículos vão nos levar a essa realidade da qual nós não podemos fugir. A prestação de contas é inevitável, mas a prestação de contas também é saudável. E eu quero que você observe esse detalhe. Salomão continua com a sua expressão de conclusão, e eu quero que você vá comigo até o capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Por que Salomão está falando mais uma vez de morte? Parece que Salomão gosta desse tema, né? Lá em 7:29, ele já pontuou sobre essa questão da finitude da vida. A vida tem um prazo, a vida tem um período a ser vivido e é breve. Por isso, a gente precisa tomar cuidado para viver a vida com propósito, por causa da brevidade que Deus nos dá. A vida é pequena, é passageira. Então, esta não é a primeira alusão, é a segunda vez ou terceira que Salomão está fazendo alusão à morte. E ele está dizendo que Deus criou o homem reto, o homem santo. O homem sem pecado, Adão, foi criado reto. Mas nós, criaturas, nos envolvemos em muitas astutas e muitas ciladas. Por isso caímos. Por isso, a brevidade da vida, ela é inevitável e é assim o ciclo da vida. A ideia que Salomão tem ao falar sobre o pó volte à terra é a ideia de uma brevidade. Eu preciso entender isso. Isso vai me dar recursos para viver a vida de maneira ordeira, remindo o tempo. Paulo vai nos dizer isso, porque os dias são maus. O fôlego da vida pertence a Deus. E eu quero ler com você o Salmo 104, versículo 29.
Eu creio que esse salmo, esse texto, vai nos ajudar a compreender a brevidade da vida. Seu pai Davi é pai de Salomão, deixou escrito o mesmo pensamento, a mesma linha, a mesma regra. Olha o que diz Salmo 104, 29. Ele falando a respeito de Deus. Se ocultas o teu rosto, se Deus oculta o seu rosto, eles se perturbam. Nós, né, os homens, nos perturbamos. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Olha o versículo 30. Envias o teu espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Davi compreendia a brevidade da vida. Davi também aprendeu com o dono da sabedoria, com a própria sabedoria que é o Senhor. Ele entendeu que o melhor conhecimento é conhecer a Deus, é temer a Deus. Davi compreendeu isso ainda jovem e ele deixou esse legado para o seu filho Salomão. E eu quero observar isso com você nesse último episódio. Nós não podemos deixar de comentar que aqui nós estamos agora chegando ao final de Eclesiastes e é um pouso, como eu falei para você ainda há pouco. O Salomão alivia o pé, diminui os questionamentos, suas aflições, as suas frustrações, no sentido de viver a vida fora do propósito de Deus. Ele viveu essas frustrações e ele disse, não vale a pena. Ele disse, a vaidade de vaidade. Ele disse, tudo que está debaixo do sol já aconteceu e o que já aconteceu vai acontecer de novo. Não há nada novo debaixo dos céus, debaixo do sol, e você precisa entender isso. O ponto de chegada de Salomão está em Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, e eu quero ler com você com calma esse texto, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Olha que coisa interessante. Então, de tudo que você precisa reter em Eclesiastes, por isso, agora sim você consegue entender que quando você for estudar Eclesiastes, você precisa começar pelo capítulo 12, porque aqui está o ponto central das verdades bíblicas de Eclesiastes. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Note que Salomão vai ser incisivo. De tudo que se tem ouvido, a suma é, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Não há nada oculto debaixo da terra, debaixo do sol. Tudo está patenteado diante de Deus. Tudo haverá de ser revelado um dia. Então, procure viver uma vida íntegra, procure viver uma vida que vale a pena, procure viver uma vida com propósito. E o propósito principal é não deixar que as circunstâncias e as aventuras da juventude, os devaneios, os sonhos que podem nos levar a algumas precipitações, dominem o nosso coração. Eu me lembro agora do conselho de Salomão, lá em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu não sei se você já meditou nesse texto, mas eu gosto muito desse texto, e há uma tradução que eu gosto de usar, de Provérbios 4, 23, que eu vou ler para você. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, querido, quanto maior o tempo de qualidade com Deus, quanto mais tempo de qualidade reservarmos para a comunhão com Deus, mais sábios nos tornaremos, mais sucintos seremos, mais assertivos seremos, mais claro viveremos o propósito de Deus para a nossa vida. Nesse pouso, eu quero chamar a sua atenção para a conclusão da nossa série Manhã de Esperança em Eclesiastes. O meu objetivo
foi exatamente este: despertar em você o interesse pelas palavras de sabedoria de Salomão, que de maneira prática nos leva à conclusão de que a vida só vale a pena se for vivida na presença de Deus, cumprindo o propósito para o qual Deus, o Criador, nos criou. Você e eu fomos criados por Deus para vivermos uma vida com propósito. E uma vida com propósito só será vivida temendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Espero que essa série tenha abençoado você. Aguardo você nos próximos episódios. Estaremos estudando nas 8 bem-aventuranças no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Eu aguardo você no nosso primeiro episódio, que será Bem-aventurado os humildes de coração. Será uma bênção e uma alegria poder compartilhar com você um pouco daquilo que eu tenho recebido. E se você já me acompanha há algum tempo, você vai perceber ou já percebeu, eu sou um apaixonado pelo Sermão do Monte. Eu acho que eu vou estudar Sermão do Monte a minha vida inteira. São 3 capítulos, mas para mim é uma fonte inesgotável de ensinamento, de profundidade, de prática de vida cristã. E eu quero compartilhar um pouco do que Deus tem me dado com você, porque esse é um dos propósitos para o qual Deus me criou. Deus abençoe você, tenha sempre esperança, não deixe de seguir a gente no Instagram, não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito neste canal, Wanderley Andrade, Palavra de Esperança, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos vídeos gravados que você já pode assistir e dos próximos que virão. Deus abençoe você, tenha sempre esperança. Um forte abraço, Deus lhe dê a paz.